Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, glória a Deus. Estou aqui esperando vocês. Olha só, hein? Estou esperando vocês. Tudo bem com vocês? Estou aqui praticamente quase dentro do horário, tá? Para trazer para você mais uma live, né? Hoje, sem o marido tá lá na igreja ainda, conversando, né, com os funcionários lá que estão trabalhando, mas que bom que você está aqui, tá bom? Bom dia, Felipe. Bom dia, Cris. Olha eu aqui, Cris. Bom dia, Ruby. Olha nós aqui. Bom dia, Emily. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, pessoal. Que alegria. Eu falei pro meu marido, eu falei, Rô, eu vou fazer essa live quinta-feira. Eu tinha que fazer mesmo, porque não ia poder fazer, né? E eu tô aqui para compartilhar a palavra, para estar junta, né, de você, para poder compartilhar, né, algo do coração, né, que o Senhor coloca no nosso coração, do coração dele, para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, para deixar o seu dia diferente, mais esclarecido, né? E eu não sei como é que tá aí na Nova Zelândia, Cris, aqui tá chovendo desde as 4 horas da manhã, fiquei escutando a chuva, agora tá uma garoa, mas tá totalmente nublado, então vamos trazer aqui o sol da justiça para poder brilhar, né? Oi, Evelyn, tudo bem, amor? Como é que você tá? Eu estou aqui com a alegria no meu coração de poder estar com vocês mais uma vez. Que bom poder estar com vocês, que bom poder saber que vocês estão aí, né? Quando aciona, né, a chamada ao vivo, vocês já entram. Que bom, fico muito feliz, né, dona Patrocínia? Bom dia! Fico muito feliz de saber que você tem desfrutado desse momento conosco. Muito feliz mesmo. Então venham, fico à vontade, que o Espírito Santo fale aos corações de vocês. Amém? Fale a mente, fale, traga uma palavra que renove a sua vida, renove o seu ânimo, renove as suas forças, renove os seus ossos que falam de estrutura, né? Te dê uma estrutura nesse dia, né? Dia aqui, né? E noite aí, né? Aí a Cris dando bom dia para a mãe dela, dona Patrocínio aqui no Brasil, em Curitiba, e a filha lá na Nova Zelândia. Olha só, né? Que bênção, a família reunida. Glória a Deus. Que bom, pessoal. E vocês estão bem, pessoal? Estão felizes, estão alegres, estão com frio? Como é que tá? Estão tomando bastante caldinho? Como é que tá a vida de vocês aí? Tudo tranquilo, né? Aqui estamos, né, nessa expectativa dessa quinta-feira, dia de discipulado nos lares, dia de estar reunido com parte do corpo de Cristo. Tá frio demais aí, Emily? Meu Deus! Ontem aqui ameaçou de abrir o tempo de fazer um solzinho tímido. Aqui assim, só mesmo já coloca a roupa no varal. Bom dia, Zani. Tudo bem? Seja bem-vinda. Fica à vontade. Amém? Então, nós estamos aqui, né? As crianças de férias, né? As crianças, né? Minhas criancinhas, né? De 16 anos, de 18 anos. O meu filho, o Esdras, ainda vai tirar férias do colégio a partir de amanhã. Ele tá aí nessa vida de gente adulta, né? Trabalhando, né? Acordando 6 horas da manhã, com chuva, com frio, sem sol, sem claridade. É a vida, né? Glória a Deus por isso, né? Bom dia, Lu, tudo bem? Como é que você está? Gente, tô muito feliz de estar com vocês aqui. Muito feliz mesmo. Tô com uma palavra no meu coração. Quero, né, compartilhar com você. Quero
né, tá aqui desfrutando dessa palavra e com isso eu tenho certeza que nós sairemos, né, dessa live um pouco mais edificados. Amém? Como é bom, né? A Bíblia diz que nós somos renovados de fé em fé, transformados de glória em glória. Que o Senhor envie a glória dele nesse dia para nos transformar no nosso perfeito modelo, que é Jesus, nosso modelo de ser humano, nosso modelo de filho, nosso modelo de pessoa, nosso modelo, né, no qual nos espelhamos, nosso modelo que com certeza, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, teremos um corpo glorificado, o veremos como também somos vistos. Amém? A Bíblia diz que hoje nós contemplamos como por um espelho, hoje é pela fé, mas vai chegar um dia que os nossos olhos o verão. Amém? Dia glorioso, né? Enquanto esse dia não vem, nós temos aqui a prática da fé, de conhecer o Senhor por meio do seu Espírito que habita em nós. O Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que nos revela quem é Jesus. O Espírito Santo que abre os nossos olhos para a palavra. O Espírito Santo que fala no nosso espírito, que nos ilumina. A palavra do Senhor diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o Senhor acendeu essa lâmpada em nós e hoje nós podemos ser iluminados, esclarecidos pela palavra do Senhor. A palavra diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Então que o Espírito Santo hoje vem iluminar teu coração, vem iluminar teu caminhar, venha trazer luz nos teus trajetos, venha trazer luz na tua estrada, venha dar para você passos firmes. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor quer nos guiar. A Bíblia chega a dizer que Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele nos leva a lugares de águas puras, águas tranquilas, águas que saciam realmente a nossa sede. Amém? Glória a Deus. Bom dia para você que já está aqui e nós vamos orar. Amém? Para que nós possamos aqui, né? Para que nós possamos estar compartilhando essa palavra, né? Que o Senhor tem colocado no meu coração e também agora vai estar no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te honrar nesse dia, Senhor. Obrigado pela oportunidade, o privilégio de estar aqui mais uma vez. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos chama para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos atrai. Obrigado por ter nos atraído. Obrigada por cada vida que está aqui neste momento. Obrigado, Senhor, pelo esse tempo que eles estão aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para compartilhar também desse relacionamento como igreja, essa igreja gloriosa que o Senhor deixou e que vai buscar. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que sustenta, o Senhor é o que fortalece. Obrigada por ser a força de cada um de nós. Eu te adoro nesse dia, Senhor, e eu declaro, meu Deus, que a tua palavra vai cair sobre a nossa vida como chuva e ela com certeza vai frutificar. Espírito Santo, nessa live revela mais a pessoa de Cristo, revela mais quem é o Senhor, o seu sacrifício, revela o seu perdão, revela, Senhor, revela o propósito que o Senhor tem para nós, revela, Espírito Santo, em nome de Jesus, e que nesse dia, Senhor, nós possamos crescer em graça diante do Senhor, crescer em sabedoria, crescer em conhecimento. Oh, meu Deus, eu vou liberar uma palavra aqui, Senhor, mas é o Senhor que vai fazer cada coração receber com entendimento, para que possa desfrutar dessa palavra. Assim eu oro, meu Deus,
abençoando e já agradecendo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Fica conosco, nos orientando. Fica conosco, falando ao nosso coração. Fica conosco, abrindo os nossos olhos. Precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Ana. Tudo bem, Ana? Que bom você aqui. Glória a Deus. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu dei assim uma pitada dela na última live que eu estava aqui, né? Que eu acredito que foi na semana retrasada. E eu comentei sobre a questão de nós não ouvirmos com os nossos ouvidos. Nós ouvimos com o nosso coração. E essa é a palavra que eu quero estar compartilhando nesse dia. Amém? Então, ela está no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 14. Então, presta bem atenção. E diz assim: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? Essa palavra que eu fiquei meditando há umas semanas atrás. Nós não ouvimos com os nossos ouvidos, nós ouvimos com o nosso coração. Por quê? Porque quando a gente fecha o coração, ainda que a gente escute algo, a gente não se deixa receber aquela palavra. Então a nossa questão não é atingir os ouvidos dos ouvintes, a nossa questão é atingir o coração. E também acontece conosco, não é nós sermos pessoas que escutam, mas é pessoas que recebem. Então hoje, eu meditando nessa palavra ontem, né, lendo vários textos e meditando, e eu comecei a fazer uma análise, principalmente da minha vida mesmo. E a questão nossa é que muitas vezes, quando a gente fecha o nosso coração, a gente fecha os nossos ouvidos. Nós, quando não temos o interesse de coração, quando o nosso coração não se inclina para aquilo que está sendo falado, automaticamente os nossos ouvidos só estão escutando, não estão absorvendo. Então aqui Jesus, ele fala da parábola do semeador. E ele fala, quando os discípulos perguntam: Senhor, por que o Senhor só fala por parábolas? Por que o Senhor está ministrando por parábolas? Essa é a resposta que Jesus deu a eles. Que o coração desse povo não queria a palavra. O coração desse povo não queria ter o bom ânimo, a boa vontade de ouvir a palavra. Então o Senhor falava por parábolas. Mas quando se retirava, os discípulos perguntavam: Senhor, nos ensine. Essa palavra a gente não entendeu. Por quê? Porque os discípulos tinham um coração ensinável. Os discípulos tinham um coração receptivo para a palavra. Então eles não ficaram se contentando apenas de ouvir uma parábola. Eles queriam a profundidade, a explicação dessa palavra. Então Jesus diz aqui que esse povo, eles eram endurecidos de coração. Ele diz aqui que eles se tornaram
insensíveis. O que é uma pessoa insensível? É aquela pessoa que ela perde aquela sensibilidade, ela perde aquele feeling das coisas, ela perde aquele, sabe, aquele sentimento de quando você percebe que a palavra vai entrando, que não é apenas uma informação, que não é apenas um conhecimento, mas é a vida que está entrando. Essa sensibilidade é perceber e saber fazer a diferença daquilo que é natural e daquilo que é sobrenatural, daquilo que é relevante e daquilo que é irrelevante. A sensibilidade nos capacita a absorver o que é correto e aquilo que não produz nada, aquilo que não é correto, não absorver. É a sensibilidade. É esse coração sensível à voz do Senhor. Esse coração que percebe quando a palavra vem da parte de Deus e quando não vem. A sensibilidade vai me fazer receber algo e também não receber algo. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não pode receber mesmo. Tem coisas que a gente não pode deixar entrar no nosso coração. Isso é um fato. Isso é correto. Agora, tem coisas que a gente tem que deixar entrar no coração, que a gente precisa absorver, que precisa fazer parte da gente, que precisa fazer morada em nós. Então, o que acontece com esse povo? A Bíblia diz que eles ouviam, mas o coração era insensível e tinha má vontade. A má vontade é aquela vontade maligna, aquela vontade ruim, aquela coisa assim, não estou querendo fazer. Essa não ter a vontade pura, não ter aquela vontade mesmo, é uma má vontade. É uma vontade totalmente contrária àquilo que nos traria benefício. Então esse povo tinha uma má vontade, não estava querendo ouvir. Então, Jesus, conhecendo corações deles, eles falaram, para vocês eu vou falar por parábolas. Para vocês que não têm sensibilidade, para vocês que não têm boa vontade, uma vontade correta, eu vou falar por parábolas. E é muito sério isso, porque a Bíblia diz que, e eles ainda fecharam seus olhos. Olha que interessante, que eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos. Esse fechar dos olhos é não quero ver, não tenho interesse de enxergar. Esse fechar os olhos é realmente uma disposição do coração para ignorar a palavra que Jesus falava. É muito sério isso, né? Sabe quando a gente usa um termo, né, no mundo que diz assim, o pior cego é o que não quer ver. Eu acredito que é para tudo, né? O pior cego é o que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, né? Esses são pessoas que elas fecham, porque tudo que é os 5 sentidos é aquilo que nos dá acesso à alma, tá? Os olhos dão acesso à nossa alma, os ouvidos dão acesso à nossa alma, o cheiro dá acesso à nossa alma, né? Quando você sente cheiro de algo que você conhece, você já tem aí uma memória, você já se remete a uma situação. Então, o olfato, ele é uma área, né, um sentido que dá acesso à nossa alma. Os nossos lábios dão acesso à nossa alma e também o tato dá acesso à nossa alma. Então, por isso que Jesus diz aqui do sentido, ele diz aqui dos olhos, ele diz os ouvidos, ele fala do coração. E ele diz mais aqui, que se caso eles não tivessem fechado os ouvidos, não tivessem fechado os olhos, não tivesse má vontade no coração, a Bíblia diz que eles poderiam daí ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e Jesus os curaria. Então, quero dizer para nós aqui, né, nessa palavra, que muita coisa que Jesus tem para nós, muitas vezes ainda não se manifestou. Pode ser que nós estejamos ou com nossos ouvidos
com má vontade de ouvir, ou com nossos olhos fechados para algumas coisas, ou com o nosso coração insensível. Porque o Senhor quer fazer em nossas vidas algo que Ele já planejou para nós. Ele é um bom Pai, que cuida de nós, que sabe do que a gente precisa. Então, o que precisa para nós? Nós precisamos, além de ouvir, além de abrir nossos olhos, nós precisamos deixar o nosso coração sensível à voz do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração. Esta é a palavra que se trata quando diz que o Senhor iria tirar de nós um coração de pedra, insensível, duro, resistente, e iria nos dar um coração de carne, capaz de conhecê-lo. Então, nós precisamos deixar o nosso coração sensível à vontade de Deus. Eu, pensando nessa palavra, né, e meditando sobre a minha vida, eu comecei a me lembrar de quando eu estava, né, chateada com alguma pessoa, quando eu estava, né, com o meu coração fechado com alguém, ainda que a pessoa falasse algo correto, algo que era bom, algo que realmente era verdade, eu ouvia, mas eu não recebia no meu coração. E eu comecei a perceber isso. Eu estou dizendo, graças a Deus, de muito tempo atrás, anos atrás, né, nesse processo de conversão, né, eu começava a perceber que a forma que a pessoa me tratava, ou meu coração se abria para ouvir a palavra, ou se fechava para ouvir a palavra. Então, o que cabia a mim? Cabia a mim ir para o Senhor e fazer o que com o meu coração? Limpar ele. Porque se a pessoa fez algo para mim, me tratou de uma maneira que me entristeceu, que me chateou, que me feriu, eu tinha que ir para o Senhor limpar o meu coração para que eu pudesse receber a palavra. É sério ou não é? É muito sério. Porque eu sei que quando o coração se fecha, tem muito prejuízo. Quando o coração se torna insensível, tem muito prejuízo. E a coisa mais fácil de ter, pessoal, é um coração enganoso. É se enganar. Se enganar que tá tudo bem, né? Vamos usar o termo, fingir que tá tudo bem, mas o nosso coração, ele sabe, né? Quando a gente chega diante do Senhor, a Bíblia diz que é Ele que esquadrinha o nosso coração. Ele vê parte por parte do nosso coração. Então, para a gente poder receber a palavra, principalmente da parte do Senhor, nós não podemos ter empecilhos no nosso coração. Nós não podemos ter impedimento, ser insensível, ter um coração endurecido. Então, o nosso coração, ele precisa sempre ser quebrantado. O quebrantamento não é um choro de apenas um sentimento. O quebrantamento vai além de um sentimento. O quebrantamento é quando o nosso coração, diante do Senhor, ele se entrega. Ele se quebranta, ele se deixa ser quebrado mesmo. É aquela palavra que vem e você não resiste ela. É aquela palavra que vem e você não fica endurecido. Você deixa a palavra vir quebrantar, quebrar você. Então nós muitas vezes precisamos entender que tudo que o Senhor fala para nós não passa apenas pelos ouvidos, passa pelo nosso coração. Então, quando a gente olhar para as pessoas, nós sempre temos que orar, Senhor, quebranta o coração dessa pessoa, torne o coração dela sensível, ensinável, porque tem pessoa que não tem um coração ensinável. Eu tenho certeza que você já teve experiência de conversar com pessoas que você começa a falar coisas tão bênçãos, tão tremendas, mas o coração dela não se abre para aquilo. Por quê? Porque ela tem algo no coração dela que ela fechou e ela não deixa as tuas palavras entrarem no coração, né? É muito sério tratando,
né, com relação a filhos, né, quando os filhos não ouvem mais os pais, quando o coração dos filhos se inclinou para outras vozes, se inclinou para outras pessoas. E com certeza esses filhos lá na frente vão ter as consequências desse coração que não se inclinou, né, que não ficou sensível à voz daquele pai, daquela mãe que tem algo tão precioso para ensinar. Então, nós precisamos ter um coração sensível, um coração quebrantado, para que quando a palavra do Senhor venha, ela não encontre resistência em nosso coração. E faça como Jesus disse aqui, para que a gente possa se converter e ser curado. Por que converter? Porque quando a gente nasce de novo, é o arrependimento. É o arrependimento dos pecados, é o arrependimento da vida que nós levávamos, é o entendimento que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E quando a gente se arrepende, a gente nasce de novo. O nosso espírito é recriado e nós passamos agora a ter comunhão com o Senhor. Mas a conversão é na alma. A conversão é na mente, essa mente renovada, essa mente sendo renovada pela palavra. Então, quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos. Então, primeiro a gente se arrepende, primeiro a gente chega diante de Deus como nós somos, pecadores, precisando de não, eu estou bem, já estou totalmente transformada na minha mente. Não, é um processo para sendo totalmente, sabe, tirando aquilo que é errado, tirando aquilo que é distorcido, tirando aquilo que é mentiroso e trazendo a verdade de Deus para nós. Isto é a conversão da alma, por isso que demora, por isso que é um período, por isso que nós temos que se esforçar para ter um coração quebrantado, um coração que receba a palavra de Deus, para que a renovação da nossa mente aconteça, porque não tem como uma pessoa renovar a mente dela, ser convertido na mente, sem quebrantar o coração, amém? Deixa eu dar aqui bom dia aqui para a Lúcia. Bom dia para Shirley, bom dia para o Sullivan Fernando, bom dia. Fiquem à vontade, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Então, nós precisamos ter esse coração que para o Senhor, Ele está sempre disposto, sempre sensível. Então, guarde isso que eu meditei sobre a minha vida, a forma que as pessoas nos tratam, é a abertura que nós vamos dar ao nosso coração. Por isso, cabe a nós a responsabilidade nossa de estar limpando o nosso coração, de estar perdoando. Olha como é sério, para que o nosso coração não se feche, para que a gente, quando estiver perto de alguém ministrando algo, nós sejamos meramente só ouvintes, porque o praticante vai vir quando o coração se quebrantar. Por isso a Bíblia diz, não sejais somente ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra, como disse Tiago. Então, e para praticar a palavra, ela não pode só chegar nos nossos ouvidos, ela tem que chegar no nosso coração. Então, nós precisamos sempre deixar o nosso coração sensível ao Senhor, para que a voz do Senhor não seja impedida de chegar no nosso coração. Então, guarde isso nesse dia. Nós não ouvimos com os nossos ouvidos, nós ouvimos com o nosso coração. Nós precisamos ter o nosso coração totalmente desobstruído para a palavra do Senhor. Um coração que não esteja entulhado, sobrecarregado, como diz a palavra, mas um coração disponível. E como que eu limpo meu coração? Como que eu vou desentulhando o meu coração? Primeiro, reconhecendo que tem algo ali. Como é que eu vou limpar algo se eu não sei que algo está ali? É reconhecendo a insensibilidade, reconhecendo a dureza do coração, a resistência do coração. E quando algo vir nos incomodar e falar, por que eu não estou ouvindo? Por que eu não estou recebendo? Por que eu não estou aceitando? Não aceitar.
Não aceitar isso, não aceitar essa condição. Ir para Deus mesmo e falar: Senhor, quebranta o meu coração. Não me deixe ficar insensível. Não me deixa, Senhor. Porque quando a gente começa a ficar com o coração endurecido, com o coração insensível, a gente cai naquilo que se chama engano. Aí nós começamos a distorcer as coisas dentro de nós. Nós começamos a criar coisas dentro de nós. E começamos, pior, a acreditar nisso. A acreditar nisso. E muitas vezes não tem nada a ver. É a gente que foi criando, conjecturando, a gente que foi formando esse monstro no nosso coração. O que nós temos que fazer? Confrontar isso dentro de nós. Confrontar esse sentimento, confrontar mesmo com a verdade, ir para Jesus e falar: Senhor, me fala a verdade sobre isso. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando nisso? Senhor, me ajuda. Não deixe o meu coração ser endurecido. Não deixe o meu coração, Senhor, me enganar. Eu ouvi uma frase há anos atrás que faz muito sentido mesmo. A frase dizia assim: minta para a sua consciência e ela mentirá para você. A nossa consciência, ela fala do nosso espírito. A consciência está no espírito. E quando a gente começa a entrar em tanto engano, nossa consciência aponta para aquilo que está errado, né? É o que a gente sempre usa o termo assim: fulano, põe a mão na consciência, ou a hora que for deitar lá no travesseiro, a consciência vai pesar. É porque a nossa consciência, ela tem esse trabalho de nos levar à clareza das coisas, porque ela é um atributo do nosso espírito. Então, quando a gente começa a ignorar a nossa consciência com a verdade e começar a mentir para ela, ela vai começar a mentir para nós também. Ela vai começar a dizer: não, você está correto, não, está tudo certo, não, fique assim mesmo, não precisa perdoar, não precisa limpar o coração, tem que ser assim. E isso ela vai mentindo para nós. Então, o que nós temos que fazer? Não acreditar em todo sentimento nosso. Colocar os nossos sentimentos à prova. Colocar os nossos sentimentos diante da luz do Senhor e deixar iluminar nosso sentimento. Não confie em tudo que você pensa. Não confie em tudo que você sente. Confronte isso. Que sério, né, pessoal? Tem que confrontar. Porque às vezes a gente está pensando algo da nossa mente. Nós é que criamos aquilo. Então, como que a gente faz? Confrontando. Confronta. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Da onde que veio isso? O que aconteceu que esse pensamento entrou e ficou? O que aconteceu que esse sentimento entrou e ficou? Eu tenho que investigar. Não posso deixar minha mente e o meu coração vulnerável a qualquer coisa. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E o guardar o coração não é fechar, não é endurecer, não é deixar insensível. Guardar o coração é deixe ele sempre limpo. Guardar fala: livre ele do lixo, livre ele dos entulhos, livre o teu coração. Eu vou dizer uma coisa para você: como a gente muitas vezes pode interpretar situações pela nossa dor, interpretar situações pelo nosso passado, por algum trauma, interpretar situações muitas vezes por algo que a gente sofreu. Então, o que eu vou dizer para mim e para você? Confronte o que você sente, confronte o que você pensa. Pega a palavra que ela ilumina e confronte o teu sentimento com a palavra. Põe uma do lado da outra. Põe o sentimento aqui e a palavra aqui, faz um parâmetro. A palavra tem que prevalecer. A palavra é a verdade. Ela tem que sobressair. Então, se o que eu estou sentindo não tem nada a ver com a palavra, então eu tenho que descartar. Se o que eu estou pensando não tem nada a ver com a palavra não respalda isso, a palavra não vem e concorda com isso,
Abro mão dos meus pensamentos. Então, muitas vezes tem pessoas com o coração totalmente fechado, cansado, oprimido, porque ficou sentindo coisas que não tinha nada a ver. Tem pessoas com a mente perturbada, confusa, uma mente agitada, uma mente até adoecida, porque não confronta o que está pensando. Então eu quero dizer para você, tô vendo aqui a horas, eu quero dizer para você, seja vigilante. A Bíblia já nos diz, orai e vigiai, para que não caia em tentação. A vigilância, ela vem junto com a oração, para que eu não caia em tentação. Que tentação? A tentação, muitas vezes, de acreditar em algo que não é verdade, sentir, achar que a verdade não é. Então, a tentação de querer me inclinar para o mal. Porque a tentação fala do que é mal. O diabo é chamado de o tentador, os irmãos. É ele que tenta nos inclinar para a derrota. Ele que tenta nos inclinar para coisas erradas, para o pecado, nos tenta inclinar para as doenças, nos inclinar para as paranoias, para as neuroses. Tem muitas pessoas paranoicas, tem muitas pessoas cheias de neurose, tem pessoas que criou dentro dela, pasmem vocês, uma visão de Deus e ela acredita naquilo. Ela criou uma visão, uma imagem de Deus, uma forma que Deus pensa, que Deus age, que não tem nada a ver com a palavra, mas ela assumiu aquilo dentro dela e ela não quer abrir mão. E está sofrendo porque o diabo tirando vantagem, tirando vantagem. Então, o que nós precisamos, pessoal, para a gente finalizar a nossa live? Precisamos que o nosso coração esteja pronto, sensível, disponível para ouvir a voz de Deus. Só a verdade para desmascarar a mentira. Verdade, né, Ruby? Tem pessoas que às vezes você tá falando alguma coisa para ela, né? Algo que vai ser uma chave na vida dela. E você começa a falar algo, a pessoa fala, eu já sei. Você começa, né? Fala, olha, essa área aqui, isso é conselhos pela palavra, não é da gente mesmo, não é minha biografia para ela. É conselhos pela palavra. E a pessoa fala, eu já sei. Então a pessoa automaticamente ela quer dizer assim, eu me fecho para isso que você está falando. Eu não quero ouvir isso que você está falando. Eu não quero receber no meu coração. Por quê? Porque eu não quero acreditar nisso que você está falando. Eu quero continuar do meu jeito. É sério, né? O coração endurecido, ele é um coração que provavelmente ele esteja debaixo de orgulho. Ele se orgulha daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele sabe, e ele acredita que já sabe. A humildade, ela está no ser ensinável, tá? A humildade está em deixar o coração quebrantado para Deus. Quem aprende muito, quem sabe muito, na verdade, sempre vai entender que não sabe a nada, que não entende a nada, que se não for a graça de Deus, não adianta. Só conhecimento, só, sabe, palavra no sentido natural, só acúmulo de coisas não é o suficiente. Se não vir para o coração e não se tornar uma prática, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Então nós precisamos entrar pela essa palavra aqui e deixar o nosso coração sensível a Deus. Guarde isso. Nós não ouvimos com os ouvidos, nós ouvimos com o nosso coração, porque é o nosso coração que vai praticar isso. É o nosso coração que vai colocar todo o sentimento agora dentro disso que eu aprendi. É o nosso coração que vai se inclinar para isso. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você for falar com alguém que essa pessoa, né, precisa de um conselho, que você possa orar para você ter um coração quebrantado e para que essa pessoa também tenha um coração quebrantado, para que essa pessoa se torne sensível à voz do Senhor. Amém, pessoal? Porque é muito sério, né?
é muito sério. Se a pessoa não deixar a palavra entrar no coração, infelizmente, ela não vai se tornar uma prática e com isso não vai gerar vida. Verdade ou não? Hoje, Princesa Eloá tá aqui assistindo comigo. Tava aqui dando tchau pra você, pastora. Tchau, Eloá. Tchau, princesa. Então, que você possa ter esse coração, tá? Quebrantado. Que você possa permanecer com o coração quebrantado. Que você possa cultivar esse coração quebrantado. Esse foi o papel que o Espírito Santo veio dar a nós, né? A Bíblia diz em Ezequiel que o Senhor ia nos tirar o coração de pedra. Todos nós nascemos, irmãos, com coração de pedra. Ah, a gente fala assim, mas fulano é boazinha. Ah, ciclano é bonzinho. Irmão, ser bonzinho não quer dizer que a pessoa tá ouvindo o que a gente tá falando. A pessoa pode estar sorrindo, chacoalhando a cabeça. Ah, mas o coração dela não está recebendo. O coração dela não está. Por quê? Porque o coração de pedra não dá para ver, né, irmãos? A uns faz a cara, né? Já deixa claro assim. Mas outros ficam fingindo que tá, né, ali. Então, que nós possamos ter um coração quebrantado, tomar posse da palavra que diz que o Senhor nos daria um coração quebrantado e ainda mais, que seria capaz de obedecê-lo. Olha que coisa extraordinária. Só um coração de carne, só o coração quebrantado é capaz de obedecer o Senhor. Nosso coração, irmãos, quando precisa limpar ele, é difícil, irmãos. É difícil se desfazer da velharia. É difícil se desfazer do lixo. É difícil nos desfazer daquilo que nos incomoda, nos atrapalha. É difícil. É difícil se desfazer porque dá trabalho. Dá trabalho, irmãos. É como se você estivesse organizando a tua casa e você fala, isso aqui eu vou deixar, que isso aqui é útil. Não, isso aqui eu não quero mais. Se desfazer, abrir mão, jogar fora aquilo que é lixo. Porque tem pessoa que é acumuladora, irmãos, não é só de coisas não, é de sentimentos também, é acumuladora de coisas que não precisa, tem que mandar fora, tem que renovar, amém? E eu creio nisso, eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar, né? Eu tenho muita experiência com Deus, irmãos, eu vou deixar esse final aqui da live para contar, quando eu fico com alguma coisa no meu coração, eu fico ali, sabe, aquilo que é ficar ele entrando, remoendo, e eu fico resistindo, né? Eu vi que muitas coisas realmente eram resolvidas, finalizadas, quando eu colocava aquele sentimento diante do Senhor e em cima daquilo vinha um quebrantamento. A hora que vinha o quebrantamento, irmãos, é quando você se rende. É quando você perde para Deus. Você se rende. Fala, Senhor, tá aqui, Senhor. Eu não queria fazer isso mesmo. Eu não estava com vontade de fazer isso. Eu estava com má vontade. Mas, Senhor, me ajuda a fazer o que é certo. Não quero ter má vontade para o Senhor. O Senhor não merece isso. Me ajuda a fazer de boa vontade. E muda tudo, irmãos. Muda tudo. Como é poderoso isso. Como é poderoso você ter um coração de boa vontade para com Deus. Então, que o Espírito Santo nos ajude a se render, a perder. Falando de consagração, né, irmãos? Guardar o coração fala de se consagrar a Deus. Que o Espírito Santo nesse dia te ajude. Às vezes está com o teu coração com alguma situação aí. Fala para o Senhor dessa situação e deixa Ele quebrantar você. E se renda. Perca para o Senhor, não resista, entregue, não resista, se renda e pode ter certeza que um milagre vai acontecer. A paz vai voltar, a paz vai reinar e se aquela situação seja com pessoas, você vai perceber de uma maneira sobrenatural aquilo sendo resolvido. Ô, irmão, desculpa que deu um chute aqui na câmera, aquilo sendo resolvido, tá bom? Glória a Deus, eu vou orar por você e por mim, e depois
eu vou deixar uns recados aqui de bênção para nós, amém? Amém, Andressa? Verdade, né, Andressa? Como nós precisamos orar e vigiar, amém? Vamos orar, pessoal? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, nesse dia por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que cada um que está ouvindo essa live também já teve experiências, meu Deus, com o Senhor de quebrantar o coração, de não resistir mais, mas de se entregar. Pai, eu oro para que a mente e o coração de cada um aqui, Senhor, possa estar alinhado com a sua vontade. E toda vez que a tentação vir, toda vez, meu Deus, que a mentira quiser chegar, que o engano quiser entrar, que o nosso coração esteja inclinado para o Senhor e que a nossa mente esteja inclinada para o Senhor, para que nós possamos ser vigilantes, meu Deus, e não cair nas astutas ciladas do diabo. Porque é o diabo que arma isso, meu Deus. É ele que arquiteta as coisas contra nós. Que nós possamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios, é contra o adversário das nossas almas. Hoje abençoa cada um aqui, meu Deus, com cura, com paz. Como a tua palavra diz, o Senhor iria curar aqueles que tivessem um coração sensível e de boa vontade para com o Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, que nós tenhamos, sim, uma vida de consagração diante de Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Assim eu oro, abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas, meu Deus, para prosperarem nas suas almas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que a gente venha prosperar na alma, amém? Prosperidade da alma fala de paz, fala de uma alma, né, que está alinhada com o Senhor. E não quer dizer que não vai vir situações difíceis, elas virão, mas a gente com certeza vai se voltar para Deus de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessárias. O que não podemos é endurecer o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar para vocês alguns recados aqui, pessoal, que eu creio que vai ser muito importante. Primeiro, hoje nós teremos os nossos discipulados nos lares, tá? Nós temos os nossos GDs, gerando os discípulos para quem? Para Jesus, né? Ele pagou o preço por cada vida. Então, quando a gente ganha uma vida, é essa vida voltando para ele, né? Voltando para aquele que foi a cruz por nós. Então a gente volta para ele agora. Então hoje nós teremos os nossos discipulados, amém? Eu prometi para o pessoal aqui do meu discipulado de casa fazer uma canjica. Uma canjica bem quentinha, bem incrementada, uma canjica aí para, sabe? Para trazer aí uma alegria pro corinho nosso, né? Geladinho. Então você vai hoje para o seu discipulado com o coração aberto, lembre disso. Um coração disposto, disponível para ouvir a voz do Senhor. E com certeza hoje o Senhor tem uma palavra também à noite para você. Você que é de um outro ministério, honre seu ministério, honre a sua igreja, honre aquele povo lá e seja uma bênção, seja uma voz de Deus e também ouça a voz de Deus vindo daquele povo. Amém? Outra coisa importantíssima. Domingo agora, aqui no ministério, né, no Amor e Honra, teremos o nosso culto de Santa Ceia. Um culto, com certeza, que sempre é uma renovação de aliança, tanto com o Senhor quanto com a igreja, porque a Bíblia diz que é para fazer em comunhão, né? Em memória do Senhor, todos nós fazemos isso. Então, domingo é Santa Ceia, amém? Ah, Andressa, o de vocês é um churrasco. Meu Deus, glória a Deus. Vai todo mundo ali celebrar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção mesmo. Churrasco é uma bênção, né, irmãos? Não tem como dar errado. Ainda mais no meio do povo de Deus. É maravilhoso. E então nós teremos a nossa ceia domingo no culto, né? Nosso culto, Amor e Honra, 18 horas, São José dos Pinhais, Avenida das Américas, 460. Pouquinho para frente do Parque Náutico. Outra coisa, dia 20 de julho, o que teremos?
Isso, nosso culto de mulheres. Teremos o nosso culto de mulheres, vasos de honra. Com certeza um culto para impactar a nossa vida e para nos dar uma direção para os próximos eventos de mulheres. E eu tenho certeza que nós, com certeza, ficaremos maravilhadas das coisas que o Senhor irá fazer. Amém? Amém, Rubi? Vem mesmo, te esperando. Então venha mesmo com o coração aberto, coração quebrantado. Ore, você que vai convidar alguém, ore para que o Senhor fale ao coração dessas pessoas, para que elas possam ouvir, ser curada e se converter, ó, é uma promessa do Senhor, amém? E dia 27 será o culto dos homens, sacerdócio real. Então, é a vez dos homens receber a revelação sobre o sacerdócio de Deus para cada homem nessa terra. E com certeza eles serão pais melhores, maridos melhores, filhos melhores, funcionários melhores, homens melhores nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua família. Permitindo o Senhor, terça-feira estarei aqui. Caso eu não esteja, meu marido está. E com certeza com uma palavra do céu para você. Amém? Não se esqueça que o nosso culto de mulheres, nós temos aí o tema, né? Nós temos a cor do culto de mulheres, que vai ser uma característica nossa, que é a cor laranja. Então, ou você vai com uma roupa laranja, ou um acessório laranja, que eu tenho certeza que você vai interagir com tudo. Amém? Então, que o Senhor abençoe você. Obrigada, Andressa. Um ótimo dia para vocês também. Abençoado na presença do Senhor. Se divirtam, se alegre, celebre nesse dia. Tenha um dia glorioso na presença de Deus. Amém? Amém, Cris? Essas lives são um banquete, é um compartilhar, um alimento do céu, né? Que realmente abastece a nossa alma. Deus abençoe vocês aí, Cris. Que o Senhor inunde o coração de todos vocês aí com a presença deles. Amém? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima, tá? Fique com Deus e hoje aproveitem o seu dia. Amém? Deus abençoe.